Evangelho de Lucas, capítulo 12, mas antes eu queria que você fizesse uma oraçãozinha, nem que fosse de 10 segundos, por você e por essa pessoa que está do seu lado, amém? Declara agora a bênção do Senhor sobre a sua vida e a vida dela. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui agora, Deus, diante da Tua palavra, que é santa, perfeita. Ó Deus, ela é aquela que traz luz para o nosso caminho, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, e nós queremos, Espírito Santo, nos render a Ti neste momento, e Te pedir que o Senhor venha e fale na individualidade de cada um que está aqui neste lugar, para a glória de Jesus. Você pode dizer amém? Evangelho de Lucas, capítulo 12, eu quero ler a partir do verso 42, que diz assim: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor deixará encarregado dos demais servos da casa, para lhes dar o sustento no devido tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor demora para vir, e começar a espancar os empregados e as empregadas, a comer, a beber e a embriagar-se? Virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. Eu quero usar esse texto do Evangelho de Lucas para a gente começar a nossa reflexão nesta oportunidade. Você pode dizer amém? Partindo do entendimento sobre redenção, que foi o tema da nossa primeira ministração da série, onde nós fomos inteirados pelas Sagradas Escrituras, que Jesus, quando nos redimiu, na verdade Ele nos comprou, é isso que a Bíblia diz. E quando você lê 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, a Bíblia vai dizer que Ele fez isso, não por algo precioso como ouro, prata ou algo semelhante, mas Pedro vai dizer que Jesus nos comprou com o seu precioso sangue. E com isto, a gente vê no capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 9, Pedro afirmando que depois dessa compra que Jesus fez, que como nós sabemos, é compra mesmo, é como se fosse um ato comercial. Pedro vai nos dizer agora que depois desse ato de compra que Jesus fez de nós, quando Ele nos resgatou, dando o seu sangue por nós, Pedro vai dizer na sua carta, primeira carta, capítulo 2, versículo 9, que agora nós somos propriedades exclusivas de Deus. Então nós temos um Senhor e um dono. Ele é dono da nossa vida. Amém? Nós entendemos isso e partindo dessa compreensão e também da consciência de que Deus estabeleceu o princípio da honra, que é o que nós falamos na segunda ministração da série, tomando como base o texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, quando o Senhor diz assim: honrarei aqueles que me honram. E este, queridos, princípio, tendo a consciência dele, e que o Senhor o estabeleceu com o objetivo de nos abençoar, o que acontece quando nós distinguimos, fazemos diferença entre ele e todas as demais coisas da nossa vida, eu gostaria nessa oportunidade de discorrer com você sobre a mordomia na vida cristã. Primeira coisa, nós discorremos sobre a questão da redenção. Segundo tema que nós abordamos na série foi o princípio da honra, e hoje a ideia é falar sobre a mordomia na vida cristã. E para dar início, eu gostaria de trazer a sua atenção para esse texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 42 ao 46.
É importante a gente destacar que antes de Jesus liberar essas palavras, ele estava falando sobre a parábola do servo vigilante, que está nos versículos 35 ao 41 do mesmo capítulo do Evangelho de Lucas. Portanto, queridos, o que nós lemos aqui foi uma resposta a uma pergunta que Pedro fez a Jesus, que nós vemos no versículo 41. Quando, depois de ouvir o Senhor falar sobre a parábola do servo vigilante, Pedro vira para ele e diz assim: Senhor, esta parábola, ou seja, este ensino, é só para nós ou também para todos? Foi a pergunta que Pedro fez a Jesus. E respondendo essa pergunta, Jesus entra com todas as palavras que nós lemos. Do versículo 30 ao 40, ao falar desse servo vigilante, se você quiser e te aconselho a fazer, leia o texto depois. Jesus compara a espera por sua volta com a espera de um servo pela chegada do seu Senhor, onde há destaque para a vigilância e prontidão na vida desse servo no processo da espera. Ele faz essa comparação. No verso 35, o Senhor diz: estejam preparados, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. Ele começa a falar do servo vigilante usando essa expressão: estejam preparados, prontos, estejam de prontidão, com o corpo cingido e as lamparinas acesas. O que a gente vê, queridos, nesse texto, né, do servo vigilante, é que, segundo Jesus, e a gente sabe muito bem disso, não sabemos quando ele virá. Amém? Então, nós devemos estar sempre o quê? Prontos, como servos atentos e fiéis. Essa é a mensagem muito forte que ele passa nessa parábola. Porém, fica claro que a parábola, por mais que trata da importância de vigilância na vida espiritual, ela também enfatiza fidelidade e o serviço constante, enquanto aguardamos a volta do nosso Senhor. E quando a gente fala nisso, não tem como negar. Aqui ele se refere também à mordomia, a cuidado. Por isso nós precisamos destacar a necessidade de entendermos tudo sobre o assunto mordomia na vida cristã. Pois a forma que praticamos este ensino, este princípio, irá afetar de forma direta quando estivermos diante do Senhor depois da sua vinda. A prova disso é o que nós lemos no último versículo. Ele diz assim, no verso 46, virá o Senhor daquele servo em um dia em que não o espera e em hora que não sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os infiéis. É óbvio, ele está falando sobre isso, para aqueles ou daqueles que serão encontrados infiéis. Para aqueles que serão encontrados fiéis, essa palavra não cabe, ela será diferente. Qual será a palavra? Entra para o meu gozo, servo bom e fiel. Mas para aqueles que serão encontrados infiéis, é isso aqui. Será condenado com os infiéis, é isso que Jesus diz. Então, percebe que a prática desse ensino de mordomia na vida cristã afeta diretamente o nosso fim? O que vai acontecer lá depende do que nós estivermos vivendo e praticando hoje, da sua palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. E aí eu te pergunto, isso precisa ser considerado ou não? Eu fiz uma pergunta, sim ou não? Precisa. Se nós formos, ou se nós somos propriedades exclusivas do Senhor, a gente logo entende
que tudo o que temos também é dele. Não é verdade? Então, queridos, nós somos apenas mordomos sobre tudo. Mordomos nos quais, ou para os quais o Senhor confiou os seus bens. E como mordomos, nós devemos viver para administrar bem aquilo que o nosso Senhor tem confiado em nossas mãos, porque tudo é dele, inclusive a sua vida. Tudo é dele. A palavra mordomo é usada para se referir a um serviçal, administrador, encarregado da administração ou do cuidado de uma casa. Então, olha isso. Mordomo é alguém que cuida do que não é seu. Isso é mordomo. Vemos que Jesus usa o conceito de mordomia aplicado a nós, seus servos, como descrito no texto que lemos do Evangelho de Lucas. O próprio usou isso. Agora, segundo as palavras de Jesus no texto, nós vemos que ele espera fidelidade e prudência da parte dos seus mordomos. Ele começa a resposta da pergunta de Pedro com essas palavras aqui, ó. Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente? E fiel aqui, queridos, fala da pessoa que demonstra fidelidade, por exemplo, na transação de um negócio, na execução de comandos, ou no desempenho de obrigações oficiais. É isso que essa palavra fiel aqui significa. Significa também alguém que manteve a fé com a qual se comprometeu, alguém que é digno de confiança. E prudente é alguém inteligente, sábio, atento aos interesses que envolve o encargo que lhe foi dado. É isso que Jesus espera dos seus servos aqui. Fidelidade e prudência. O texto nos mostra também que na sua volta, quando ele pedirá conta aos seus servos, como eu já disse, aqueles que não forem encontrados fiéis serão o quê? Condenados, juntamente com os infiéis. Agora, veja isso, quando você lê Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesus disse assim, ó, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. E neste versículo, vemos que Jesus não se refere apenas à honestidade, mas ele enfatiza aqui a fidelidade. Isso significa que o bom mordomo não é só aquele que não rouba ou lesa o seu senhor, mas também o que se mantém firme no propósito que lhe foi confiado. Esse é o bom mordomo, fiel e prudente, que Jesus destaca no texto. E isto, queridos, é mais do que lealdade e confiança. É dedicação. Veja isso, é dedicação ao que lhe foi entregue e combinado. A gente gosta muito de um ditado, né? O combinado não sai caro. E sabe o que eu tenho aprendido? Como que Jesus leva isso a sério? Com Jesus também é a mesma coisa, o combinado não sai caro. Entende? Então, quando a gente fala, né, desse perfil de mordomo que ele espera olhar para esse seu mordomo fiel e prudente e ver muito mais do que lealdade e confiança. Ele espera encontrar uma história de dedicação, entrega, para viver o que foi combinado, o que o Senhor confiou a eles. Né? O Senhor espera, diante disso, mais do que simplesmente uma boa vontade ou sinceridade. Ele espera, na verdade, que sigamos as suas instruções, a sua palavra, os seus princípios,
em tudo na nossa vida. Todas as revelações da sua palavra que Ele nos deu, que devem ser aplicados nessa vida de mordomia cristã, Ele espera que a gente leve isso a sério. Siga todas elas, todos os princípios e orientações. E a única forma de sermos fiéis ao Senhor como mordomos, queridos, é entender o que Ele espera de nós. E a gente está falando aqui, vendo aqui que o que Ele espera é fidelidade e prudência. Portanto, além de saber o que é, precisamos compreender a abrangência da mordomia que Deus nos confiou. E assim viver uma vida empenhada em cumprir isso. Em ser esse mordomo fiel e prudente. Como foi dito anteriormente, por mais que Jesus se refere principalmente a coisas espirituais na parábola registrada em Lucas capítulo 12, conforme nós lemos, fica evidente que ele não deixou de incluir nesse texto o aspecto natural no conceito do princípio de mordomia na vida cristã. A verdade, queridos, é que prestaremos conta de tudo o que Ele permitiu chegar às nossas mãos. E quando eu uso o termo tudo, é tudo mesmo, sem tirar nada. Agora, para resumir, para você entender melhor o contexto, primeiro, Ele vai pedir conta da nossa vida, o que envolve tudo a nosso respeito, agora falando de forma individual, a nosso próprio respeito. Segundo, nós prestaremos conta, teremos que fazer isso, da nossa família, nosso casamento, nossos filhos, nossa casa, tudo que envolve esse ambiente familiar, teremos que prestar contas a Deus. Terceiro, teremos que prestar contas ao Senhor dos bens e valores. E aqui eu me refiro a todos os bens materiais e valores que o Senhor coloca em nossas mãos, que Ele permitiu chegar nas nossas mãos. Eu quero que diante desse entendimento você comece a pensar o tanto de coisa que já passou pelas nossas mãos e qual foi a tratativa que a gente deu para cada uma delas. Por exemplo, vamos falar de dinheiro? Como é que nós temos gastado o dinheiro que o Senhor tem feito chegar nas nossas mãos? Todas as coisas que envolvem as nossas vidas pertencem ao Senhor, nada é nosso. Ele apenas nos dá, nos empresta, ou permite que a gente faça uso delas. E diante disso, nós devemos entender que como mordomos, a incumbência que Ele nos dá é de administrar tudo como algo que pertence a Ele, que Ele nos confiou. Sabendo que chegará sim. Não adianta a gente pensar que não vai. Chegará sim o momento em que teremos que prestar contas a Ele. Como eu já disse, ao nosso Senhor e dono. Amém? No entanto, algo que precisa ser considerado é que, mesmo Ele deixando em nossas mãos a escolha e a decisão do que faremos com o que Ele nos concedeu, a gente precisa entender que isso não significa que não haja uma forma correta de administrarmos o que é dele. Existe uma forma correta. E a gente precisa buscar entender qual é. E aqui, queridos, a gente tem que lembrar daquela linha de pensamento e ensino que nos diz o seguinte: precisamos fazer a coisa certa, porém, é importante fazer a coisa certa do jeito certo. Sabia que tem muita gente fazendo a coisa certa do jeito errado? E na próxima ministração nós vamos falar muito sobre isso. Não adianta praticar um princípio da palavra de Deus de maneira errada. Vai dar ruim do mesmo jeito. Vai dar ruim do mesmo jeito. Nós precisamos entender a mordomia cristã como uma expressão abrangente
do senhorio de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Quando a gente entende isso, nós somos levados a uma prática diária de entrega, onde nós assumimos a nossa responsabilidade, aquilo que é necessário assumir de responsabilidade, visando o quê? Honrar ao Senhor com tudo aquilo que temos, que somos e que fazemos. Percebe o princípio da honra no meio? Porque, na verdade, tudo culmina para quê? Para que Jesus seja glorificado, para que Jesus seja honrado. Diante disso, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando o Senhor olha para nós hoje, eu e você, que tipo de mordomos Ele vê? Qual é a verdade a nosso respeito em relação à mordomia sobre aquilo que Ele nos confiou? É simples para nós respondermos isso. Basta olhar para a nossa vida e verificar como tem sido a prática dos princípios que nós conhecemos da sua palavra na nossa vida. Porque se nós conhecemos os princípios e não praticamos, isso aponta para uma mordomia infiel. Agora, se você pratica, e eu quero fazer um parênteses aqui, o princípio correto do jeito correto, isso aponta para uma mordomia fiel, de alguém que está fazendo a coisa certa, do jeito que o Senhor espera. Agora, vale a pena a gente pensar sobre isso, queridos. Que tipo de mordomo eu e você estamos sendo diante do Senhor? E quando fala da prestação de contas, o que dizer sobre isso? Queridos, algumas pessoas, ao olharem para este princípio de mordomia na vida cristã, ficam com medo. Eu já fiquei, porque é muita responsabilidade, gente. É muita responsabilidade que o Senhor confia nas nossas mãos. Alguns sentem medo, outros sentem pavor quando olha para a responsabilidade e a certeza de que um dia estaremos diante dele e teremos que prestar conta de tudo. Chegará esse momento e não tem como fugir. Por mais que a gente tema, mas um dia a Bíblia diz que todos nós teremos que estar diante dele e daremos conta, prestaremos conta de tudo, até das palavras que saem da nossa boca. Para você ter uma ideia, o tanto que o funil é fino aqui. Amém? Então, olha só, por que esse medo, esse pavor? A verdade é que essa sensação, ela é gerada pela incapacidade que nós humanos temos de olhar para tudo isso que Deus confiou nas nossas mãos e assumir essa condição. Puxa, eu tenho que ser um mordomo fiel, eu não vou dar conta. E humanamente falando, a gente não dá conta mesmo. É impossível ser resposta para Deus na nossa própria capacidade humana, na nossa sabedoria humana. Irmãos, nós não vamos dar conta. Percebe a necessidade de colocar Ele no lugar certo, como Senhor e dono das nossas vidas, aquele que realmente governa a nossa vida? Porque se Ele governa, quem é que dá as ordens? É Ele. E se Ele dá as ordens, a direção, eu como servo e mordomo, o que eu tenho que fazer? Simplesmente obedecer e cumprir. Agora, qual é o problema? Na maioria das vezes a gente não coloca Jesus no lugar de direito dele, não se submete a Ele como Senhor, quer Ele apenas como Deus, provedor, Salvador. Senhor não, porque o Senhor manda, eu não quero ser mandado. E aí, com essa visão distorcida do que é Evangelho, quando a gente olha para a nossa vida, mesmo conscientes de tudo aquilo que o Senhor nos confiou, a gente tenta resolver tudo na força do nosso braço. Nós não vamos dar conta. É impossível isso. Agora, se Ele está no lugar certo, o coração alinhado com Ele, com o seu propósito, simplesmente nós vamos ouvir vozes de comando do nosso Senhor e dono e vamos praticar na nossa mordomia cristã. E aí a tendência, a probabilidade é que tudo dê certo.
Porque nós estamos caminhando sobre princípio, palavra de Deus. Você acha que ele erra? Se acontecer alguma coisa de errado nesse contexto, pode ter certeza que está na nossa conduta, na palavra dele não, porque a palavra dele não falha. O que ele diz é, o que ele determina acontece. Desde que haja alinhamento entre a terra e o céu. Não é isso que Jesus disse? Aquilo que você ligar na terra, será ligado? Pronto. Amém? Agora, se a gente entender, queridos, ou continuar teimando que nós podemos ser mordomos na força do nosso braço, vai dar ruim. A gente vai viver com medo, vamos errar constantemente, e o risco de sermos encontrados como mordomos infiéis no final é quase 100%. Eu não vou dizer 100%, porque se houver apenas um dia para um recomeço, eu acredito que o Senhor pode deixar tudo para trás e considerar apenas esse dia que você vai caminhar em fidelidade, que não é o ideal. Eu quero deixar esse parênteses aqui. Né? Então a gente precisa entender que nós somos incapazes sim, porém, juntamente com esse entendimento, a gente também precisa considerar que Deus, em sua sabedoria, graça e justiça, nunca pedirá a ninguém para fazer alguma coisa que não consiga fazer. Isso é bem claro na sua palavra. Ele não vai pedir para você fazer algo que você não pode fazer. Amém? Ele não trata conosco, queridos, da mesma maneira como ele trata com todos, ou seja, ele não trata todo mundo por atacado. Ele não olha para a humanidade e vê um lote de fabricação e é a mesma coisa para todos. Não, Deus não faz isso. Ele conhece as nossas limitações e também a nossa capacidade. Ele sabe melhor do que ninguém que não somos iguais uns aos outros e que uma soma de fatores coloca cada um de nós em posições diferentes diante dele. Então, ele tem uma forma de tratar comigo e outra forma de tratar com você. E isso precisa ser considerado. Onde a gente vê isso? No Evangelho de Mateus, capítulo 25, a gente vê Jesus falando sobre a parábola dos talentos. E no verso 14 e 15, logo no início da parábola, olha só o que ele disse. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou o quê? Os seus bens. Versículo 15, a um deu 5 talentos. A outro deu 2, e a outro deu 1. Agora veja o resto do texto. De acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. Entende? Vê aqui que Jesus não chamou os seus servos, que esse Senhor, né, que tipifica ele, não chamou os seus servos e entregou 5 para cada um, mas ele entregou 5 para um, 2 para o outro e 1 para o terceiro. Por quê? Ele mesmo explica. Ele fez isso conforme a capacidade de cada um deles. O que nós aprendemos com essas palavras é que tudo aquilo que chegou às nossas mãos, que estão nas nossas mãos, foi porque Ele viu em nós capacidade para administrar isso. Sabe esse casamento que você tem? Essa família que você tem, a vida, né, profissional que você tem, talvez a empresa que você tem, Ele só permitiu que isso chegasse na sua mão, porque Ele olhou e diz assim, você é capaz, você pode cuidar disso, você pode exercer uma mordomia fiel em cima disso, então toma. É por isso, queridos, porque Ele não é irresponsável, incoerente para colocar nas nossas mãos algo que nós não podemos ser resposta pontual para Ele. Ele não faz isso. E é algo que a gente precisa entender. Quando a gente entende isso, por mais que haja medo, temor, pavor em relação
principalmente o dia da prestação de contas, sem falar no pavor que dá quando você olha e vê a tamanha responsabilidade que é tomar conta de tudo isso que Deus confiou nas nossas mãos. Mas quando a gente entende isso, que Ele só colocou, Ele permitiu que chegasse, porque nós somos capazes, nele, de ser bons mordomos, irmãos, isso é um refrigério para a alma. Sabe por quê? Gera aquela sensação, puxa, Deus não me colocou numa fria. Ele não me jogou numa fogueira e disse, se vira. Tipo aquela expressão que a gente usa, né? Cuida que o filho é teu. Se vira, o problema é teu. Não, Deus não fez isso. Ele confiou porque Ele olhou e disse, você é capaz. Você pode. Eu quero te chamar a olhar para toda a responsabilidade que o Senhor confiou, olhar para você e acreditar nisso. Se Ele permitiu que você tivesse nas mãos o que você tem hoje, seja o que for, e aí, na individualidade de cada um, nós sabemos as responsabilidades que temos. Sim ou não? Nós sabemos a vida que temos, individualmente falando. Eu sei de tudo aquilo que demanda muita responsabilidade de mim em todas as áreas. Quando eu olho para a minha família, eu sei. Quando eu olho para aquilo de bens e valores que Ele permitiu que chegasse na minha mão, eu sei. Em tudo, queridos, eu sei, assim como você. Agora, olha que legal, Ele confiou porque Ele confia. Ele confiou esses bens porque Ele acredita, Ele confia em mim. Acredita e confia em você. Ele sabe que você é capaz. Agora entenda, essa sabedoria dEle é contando que eu e você não vamos abrir mão do senhorio dEle. Entende? Porque sem Ele, o que nós podemos fazer? O próprio Jesus disse o quê? Sem mim, nada podeis fazer. É assim que Deus trabalha. Então a gente entendeu aqui que Deus nos dá a capacidade, e depois Ele confia algo. Agora, além disso, nós precisamos entender também que essa capacidade, ela precisa crescer, se desenvolver. Ela precisa aumentar. Por quê? A ideia de Deus como nosso Senhor, dono, é que Ele nos dá uma porção e que isso aumente. É por isso que Ele diz assim, ó, aquele que é fiel no pouco, também vai ser fiel no muito. Porque se Ele confia pouco e nós somos fiéis, qual que é a ideia de Deus? Ele vai parar ali? Claro que não. Ele vai aumentar a dose. Agora, para aumentar a dose, isso quer dizer que vai ser mais responsabilidade. Se vai exigir de mim mais responsabilidade, vai exigir também mais capacidade. Aqui entra um fator determinante para um bom progresso na mordomia cristã. Uma vida rendida ao Senhor. Uma vida de sujeição a Ele. De novo a gente volta no tema da série, o lugar dEle na nossa vida. E o lugar dEle na nossa vida é Senhor, o centro. Aquele que manda, aquele que determina. Amém? Quando a gente lê 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4 e 6, a gente vai ver Paulo atestando exatamente o que a gente falou aqui nas últimas palavras. Olha só o que ele diz. É por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Verso 6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, quando você olha para isso aqui, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, é óbvio que num contexto de interpretação, Paulo está falando exatamente da lei, mas aqui pode ser aplicado também
na nossa condição humana. Como eu disse, se a gente for tentar praticar uma mordomia cristã que agrade a Deus na força do nosso braço, vai dar ruim, nós não vamos conseguir. E essas palavras de Paulo, queridos, percebe-se também que ele não fala de alguém com uma consciência, é bom a gente destacar isso, de uma capacidade própria, mas sim de alguém que entende que toda a sua capacitação tem uma fonte, ela vem de Deus. Só vem dele. Ele é aquele que nos capacita para viver os planos dele para a nossa vida, que nós sabemos pela própria palavra que são perfeitos. Quem aqui, ao ler as palavras de Paulo, quando ele fala aos Romanos no capítulo 12, quando ele diz assim, ó, que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita. Quem aqui, qual é o cristão em sã consciência que não deseja viver isso? Viver a vontade de Deus. Porque a gente sabe que ela é boa, agradável e perfeita. Sim ou não? Todos nós desejamos isso. É óbvio, é o que nós queremos. Agora, se a gente não permitir que Ele nos capacite, como é que nós vamos viver isso? Percebe que em uma palavra simples e objetiva como essa, muitas vezes a gente tem resposta ou pode encontrar resposta para muito daquilo que se vive durante anos e décadas ou a vida inteira em algumas situações de vidas cristãs. Você conhece alguém que nunca mudou de vida? Irmãos, é fiel na igreja, até dizima, oferta, frequenta os cultos, sabe? Nunca desviou, nunca conseguiu abandonar a fé e entrar numa vida de pecado, mas você olha, a vida daquela pessoa é a mesma coisa de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu conheço pessoas há 30 anos que quando eu olho, digo assim, eu não acredito, está do mesmo jeito. Por que isso? Não há sujeição. O Senhor nunca ocupou lugar de direito na sua vida. Nunca teve um entendimento do que é realmente a essência do Evangelho. E hoje, irmãos, está tão claro que, olha só, o que se ensina muito por aí? Que você vai para Jesus, você crê nele, entrega a sua vida para ele e pronto. O resto ele tem que fazer tudo. Como se nós não tivéssemos que fazer nada. Pelo contrário, a gente pode até dar uma pecadinha de vez em quando, ou muitas pecadinhas, que porque nós estamos no tempo da graça, é assim mesmo, ele vai entender a vida que segue. Só que isso não é o Evangelho. O Evangelho diz que Jesus nos comprou, e nós passamos a ser dele. Agora, como propriedades exclusivas, ele é o nosso dono e senhor. E se ele é dono e senhor, é ele que manda. Eu acho interessante porque numa certa vez, Jesus chegou para os seus discípulos, os fariseus, os escribas, que estavam ali sempre em volta dele, indagando alguma coisa, e de repente ele solta isso aqui, ó. Por que vocês me chamam Senhor? Senhor não faz o que eu mando. Que conversa é essa? Como assim? Se eu sou o Senhor, eu preciso ter voz na sua vida. E você fica me falando, me chamando de Senhor, Senhor, me intitulando como tal, mas nada do que eu te mando, te oriento, você faz. Então a resposta para esse tipo de vida, para aquele casamento que você vê que nunca mudou, pode olhar. É porque as pessoas nunca deram a Jesus o seu lugar de direito. Ele nunca foi Senhor. Ele nunca teve carta branca para chegar lá e dizer, é assim, eu não abro mão. E a pessoa diz assim, Jesus, estou obedecendo, estou indo. Vou fazer igualzinho o Senhor está me pedindo. É verdade ou não? E isso é em todas as áreas da vida. Percebe que isso é mordomia? É mordomia cristã. Falta prudência. O que é a prudência, segundo o que nós vimos lá atrás? Inteligência.
espera aí, caramba, eu estou diante dessa demanda aqui, Ele é Senhor, Ele sabe de tudo, eu não vou dar conta de resolver a questão, de levar essa parada, mas Ele é a fonte, tudo vem dEle. Então a inteligência apontaria para quê? Eu vou me sujeitar, porque sujeitando eu vou ter a direção para me conduzir a essa situação. Falta inteligência, irmãos. Me desculpe, muitas vezes é o que falta na nossa vida, como cristãos. Amém? Muitas vezes a gente até tem um coração com um desejo sincero de fidelidade. Mas o que adianta se não formos prudentes? Pode dar ruim do mesmo jeito. Quando a gente olha para isso, a gente entende que o Senhor, queridos, Ele espera essa correspondência nossa. Como eu disse aqui, não acontece automático. Não é porque você olhou e creu que tudo vai acontecer. Nada cai do céu. Na verdade, o que Deus espera para que eu e você tenhamos condições de exercer uma mordomia fiel é uma parceria, onde Ele entra com a sua compra, assume o trono, o senhorio e eu obedeço. Coopero com Ele obedecendo os seus princípios, aí a coisa vai acontecer. Falta inteligência? Olha o conselho que Tiago dá, quando você lê capítulo 1, versículo 5 da sua carta. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovação. E ela lhe será concedida. Irmãos, eu amo essa palavra de Tiago. Sabe por quê? Quando a Bíblia diz assim, ó, e sem reprovação, o que eu entendo aqui? É que, por ser cabeção em alguma área, em alguma situação, está me faltando sabedoria, eu chego diante de Deus e digo assim, Senhor, me ensina a lidar com isso aqui. Ele não vai me reprovar, como eu acabei de dizer, o seu cabeção, Ele não vai me tratar assim. Você sabe o que Ele vai fazer? Quando eu chego diante dEle e abro o meu coração, exponho a minha condição, simplesmente Ele vai gotejar sabedoria sobre a nossa vida. O nosso entendimento é aberto, a visão espiritual profética é aberta e a gente consegue se mover diante daquela situação em que estávamos perdidos. Então, queridos, são lições que nós aprendemos, que a gente precisa aplicar, entendendo que mais capacitação é possível a gente atingir níveis maiores nisso, buscando na fonte inesgotável que é o Senhor. E lembrando também que nós temos o Espírito Santo. O que Jesus disse do Espírito Santo? Que Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, para concluir, deixa eu te falar uma coisa. A prática de uma mordomia fiel é o meio pelo qual nós podemos glorificar a Jesus, honrá-lo. E deixa eu te lembrar de uma coisa, aqueles que o honram, Ele também honrará. Amém? Né? Então a gente precisa entender isso, a prática dos princípios divinos na nossa vida vai atrair a ação de Deus. É causa e efeito. Eu pratico, Deus é movido e Ele vem ao meu favor e manifesta a sua graça na minha vida. É assim que funciona. O que muitas vezes a gente tem vivido? A gente não pratica uma boa mordomia, as coisas estão ruins, a gente não decide viver os seus princípios e vive mendigando Deus milagre. Você acha que Deus vai fazer milagre? Deus não vai fazer milagre onde o coração não é dele, onde Ele não é Senhor. Eu estou pregando contra milagre? Não, acontece e todos nós vivemos. Mas milagre, deixa eu te dizer uma coisa, é para situações pontuais na nossa vida. Só para terminar, quando você olha para o relacionamento de Jesus com os seus 12, você quer ver um exemplo? Um dia a sogra de Pedro estava doente. Tudo bem que é a sogra, né? É difícil pedir um milagre para a sogra. Estou brincando, irmãos. A sogra de Pedro estava doente. Você vê a Bíblia dizendo, nos informando que Pedro falou assim, ô Jesus, minha sogrinha, Jesus, a velhinha está tão ruim, vai lá e ora por ela, para ela ser curada. Você vê Pedro fazendo isso? Você vê alguns dos discípulos mais próximos dele pedindo milagre?
Você sabia que a gente não tem registros disso nas Sagradas Escrituras? Mas a gente tem, em algumas situações, eles dizendo assim, ó, Senhor, ensina-nos a orar. Aumenta a nossa fé. Viu que é diferente? Porque o discípulo de verdade, ele caminha sobre princípios. Aquele tipo de cristão que vive só querendo milagre, você pode olhar na vida diária dele que não tem prática da palavra. Sabia disso? Na maior parte dos casos, não pratica a palavra. Estamos falando de mordomia, né? Presta atenção numa coisa. Uma pessoa viveu 70 anos da sua vida, comeu todas as porcarias que encontrou pela vida. Tudo que não presta jogou para dentro do seu corpo, que é templo do Espírito Santo, porém esse corpo não é nosso, é dele, sim ou não? Somos mordomo, inclusive, do nosso corpo. Aí chega lá para os 57, vem uma diabetes. Por quê? Comeu errado a vida inteira. Agora quer orar para Deus curar de diabetes? Percebe isso? E acha que Deus tem obrigação de curar do diabetes, muitas vezes vai morrer com um problema. Eu conheci um caso, queridos, eu vou deixar para falar sobre isso semana que vem, mas para a gente orar, de uma pessoa que morreu com 40 e poucos anos de câncer. Num belo dia, ele descobriu que estava tomado de câncer. Eu ouvi isso da boca dele, junto com a minha esposa. Depois do diagnóstico, e os médicos disseram assim, ó, não tem jeito, não tem como operar, porque os tumores tomaram conta de toda essa área do seu abdômen, não tem como. Eles chegaram a abrir, viu o resultado e fechou. Um dia conversando com ele, ele confessou para mim assim, pastor, eu fui investigar, e era um cara muito inteligente, por que eu tive câncer? E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Isso é culpa minha. Porque eu comi errado a vida inteira. Eu não tenho casos de câncer na minha vida, mas olha como que era a minha comida, pastor, e foi pontuando para mim. Sabe qual que é a probabilidade de quem come isso aqui dar câncer? Ele me dava o índice. Sabe qual é a probabilidade de quem come isso aqui dar câncer? Ele me dava o percentual. E assim ele citou várias coisas que ele viveu a vida de 40 anos comendo. Moral da história, 2 anos depois morreu. E a família orando, a igreja orando, mas Deus não curou. Aí, mas por quê? Irmãos, vamos lembrar de outro princípio? Aquilo que se planta, colhe. É uma lei, é um princípio de Deus. E em tudo isso consegue ver mordomia? Amém? Você pode ficar de pé? Eu quero te convidar a orar nesse momento, e o desejo do meu coração é que o Espírito Santo nos dê ainda mais entendimento para compreender as verdades dele acerca disso na nossa vida. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor quer nos levar, queridos, a viver todos os planos dele para a nossa vida. Agora, nós só vamos conseguir isso se realmente Ele tiver o lugar de direito, se Ele for Senhor, se a nossa vida for uma vida de sujeição plena a Ele. Ao contrário, nós vamos passar por aqui, sem experimentar tudo aquilo que Ele tem para nós. E deixa eu te dizer uma coisa, um dia Ele diz assim, ó, eu vim para que tenham vida, e a tenham em... É isso que Ele tem para nós. Eu não quero viver para experimentar menos do que aquilo que Ele tem para mim. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim, queridos, em todas as áreas, em todos os níveis da minha vida. E eu tenho entendido que isso hoje depende muito mais de mim do que propriamente dEle. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez, Ele morreu por mim, Ele me comprou com o seu próprio sangue. Aquilo que eu não poderia fazer, que era vencer o pecado, Satanás e todas as suas sataneiras contra mim, Ele venceu. Sabe, e me tirou das garras desse inimigo
e me trouxe para o seu reino, e aqui Ele nos faz entender que com uma vida de sujeição a Ele, nós podemos viver essa vida abundante que é promessa do próprio para nós. Depende de mim e de você. E eu quero te dizer que tudo está relacionado com mordomia, a forma que nós nos conduzimos, que nós nos comportamos com nós, com a gente mesmo e com tudo aquilo que Ele tem confiado às nossas mãos. Você pode orar por você nesse momento. E eu oro para que o Espírito Santo venha com sabedoria sobre as nossas vidas. Senhor, toda cegueira acerca desse princípio, desse ensino das Sagradas Escrituras, que possa existir na nossa vida, Deus, neste lugar, eu oro para que caia por terra, em nome de Jesus. Ó Pai, que a nossa mente, não a nossa mente humana simplesmente, mas a nossa visão espiritual, Senhor, que ela seja alargada, e que a gente possa olhar para isso e entender tudo aquilo que de revelação o Senhor tem para cada um de nós, e que a gente viva para praticar a mordomia que o Senhor espera que pratiquemos. Em nome de Jesus, que haja uma decisão em nós, de nos olharmos no espelho e poder responder essa pergunta para nós mesmos: que tipo de mordomo o Senhor vê quando olha para mim hoje? E que isso, Deus, nos cause, ó Deus, um impulsionamento para mudança naquilo que precisamos mudar em relação à mordomia na nossa vida. Eu nos coloco na Tua presença, Espírito Santo. Obrigado, porque nós sabemos que podemos contar com o Senhor. O Senhor foi dado a nós como nosso ajudador. Que o Senhor aumente a nossa capacidade, que o Senhor nos dê sabedoria para sermos prudentes nessa tomada de decisão e em tudo aquilo que nós precisamos fazer para cumprir não apenas uma boa mordomia, mas viver o propósito do Senhor em todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus.